né? Embora eu coloque lá no Aprender também. Então, no Aprender eu coloquei primeiro... Peraí. Foi. Eu coloquei lá o primeiro tópico, que é método e exposição, que a gente está avançando. Depois eu vou colocar um outro tópico, tá? Assim, que é para a gente continuar a nossa leitura aqui do texto. Eu vi que o texto, a gente está andando bem, eu não tenho nenhuma pressa também, a ideia é ler esse texto, na verdade a minha ideia como modelo grupo de estudo, né? E aí, para trabalho final, eu tinha pensado em ou colocar uma questão do que a gente está discutindo, assim, uma ou duas, para vocês escolherem, ou deixar vocês desenvolverem um trabalho segundo o que mais interessar para vocês, porque tem muita gente que estuda já, Walter Benjamin, que tem gente que tem outros trabalhos que teriam a ver com o que a gente está lendo, então ficaria um pouco, ou uma coisa ou outra, vocês podem ou responder as perguntas ou fazer esse trabalho, né? Aí eu coloco lá, coloco lá no Aprender certinho quantas páginas, eu acho que assim, pode ser um texto não muito longo, de 5 a 10 páginas, ou de 3 a 10 páginas, eu acho muito difícil escrever pouco, né? Porque é difícil você conseguir concatenar as ideias, ainda mais nesse negócio que, assim, né? Então, eu acho difícil falar, eu quero que vocês façam uma página. E as perguntas, uma coisa mais simples, claro, mas assim, fechada, né? Para quem não se sentir à vontade, ou não tiver interesse em desenvolver um trabalho mais autoral, tá? Então, colocaria lá essas duas hipóteses para vocês escolherem qual delas vocês colocam lá. E aí fica no aprender, eu dou para vocês uma resposta antes do final do semestre, tá? Se vocês colocarem no dia 22, antes do final do semestre, eu consigo postar para vocês um comentário, uma conversa entre nós lá sobre o trabalho final. Acho que fica bom, fica simples. Se tratando de um curso que tem um caráter, num certo sentido experimental, nem sei se eu estou me dando muito bem nesse modelo, palminhas, né? Que legal. Eu sou mais acostumada com coisas mais fechadas, que eu sei qual é o texto, né, tal. Mas, vou fazer uma coisa meio modelo grupo de estudos, né? Então, sendo modelo grupo de estudos, é óbvio que também a gente não vai ficar fazendo um monte de trabalhos picadinhos, que eu sei, isso é o que mais o pessoal está reclamando, de muita coisinha que vocês têm que ficar fazendo, né? Tem que fazer um troço, tem que botar um fórum, tem não sei o quê. Então, é um curso mais, assim, para a gente ler junto mesmo, né? Eu tinha falado com o Gabriel também que ele estava a fim de falar de umas questões sobre filosofia da linguagem e de ficar para a próxima terça, da gente discutir essas questões mais relativas à filosofia da linguagem, que vai ser o próximo foco agora do texto, né? Porque primeiro a gente está pensando um pouco o que ele quer dizer com a noção de exposição, e aí a gente viu que a exposição tem a ver com o contexto linguístico em torno do problema filosófico, da filosofia e construção linguística e construção discursiva não são coisas que se separam, né, não são coisas excludentes. Então, ele vai trabalhar um pouco essa questão agora, o Benjamin, e depois, vocês estão lendo a monadologia, a gente entra na monadologia mais para frente, né? Então, seria um pouco o nosso trabalho até agora. A gente leu o Platão, agora lê a monadologia, e a gente vai indo, e aí eu vou colocar como próximo texto, então, como a gente conversou, um texto sobre o Barroco ou sobre história da arte, e também um texto que eu acho que um monte de gente já leu, enfim, porque eu nunca consegui terminar de traduzir, então eu sou sempre ler a mesma parte, mas enfim, que é o texto do Hegel, né? Que ele vai citar, o Benjamin vai citar no final do prefácio. Na verdade, eu traduzi, faltam 13 páginas, uma coisa assim. Eu traduzi uma boa parte, e ficaram faltando essas 13 páginas aí. Claro que é uma tradução ainda muito experimental, vocês vão ver que é uma tradução estranha, um monte de coisa não fica muito claro, mas pega exatamente esses pontos mais importantes da teoria do Hegel, que é o historiador da arte, na verdade, que o Benjamin vai aproveitar como modo de exposição, tá? Que é uma questão também, como ele aproveita, vamos dizer assim, para a filosofia, esses outros autores que não necessariamente são autores que tratam sobre filosofia. E aí, como ele aproveita como questões de teoria do conhecimento. Então, eu vou colocar essas questões para vocês lá na próxima etapa do aprender, né? E já posso colocar lá a prova, se vocês quiserem já ir pensando, né? Para vocês já vão pensando junto, né? A gente vai pensando junto com o texto. E eu queria, na verdade, voltar um pouquinho às questões que a gente falou na aula passada, tentar fechar. A aula de hoje se chamaria Salvar os Fenômenos, né? Que é o próximo
parágrafo do texto, né, que ele vai falar exatamente dessa questão dos fenômenos. E para isso eu queria voltar a fechar, na verdade, dar aquele arrematada na questão que a gente leu a aula passada sobre Goethe e Platão, que tem muito a ver com essa questão dos fenômenos e como ele vai entender essa relação, né? Então a gente falou um pouco da questão do texto das afinidades eletivas, né? E como essa figura da Otile, ela aponta algumas questões, enfim, que ele vai trabalhar, né? Deixa eu só achar aqui a página, tá? Que a gente falou, então, da questão do Platão, de Eros como aquilo que fica entre poros e pênia, né? Aquele que fica entre a necessidade ou a pobreza e o ardil, a construção. Então, esses dois elementos que são contraditórios. Então, você, ao mesmo tempo que tem essa falta constitutiva, que é a necessidade, você tem também essa ardilosidade de construir, né, de ir atrás, que é o poros, né? Então, esses dois elementos, e que aí a gente também viu que Eros não é necessariamente um deus, exatamente porque um deus seria completo, ele não teria desejo do belo porque ele é o belo, ele não teria desejo do outro porque ele não precisa se mover em direção a nada porque ele está na ordem da completude, enquanto Eros é essa figura que está sempre se movendo em direção a algo que ele não possui, né? Então, portanto, ele não é belo e bom, porque o belo e o bom, se ele fosse, ele não procuraria, né? Então, ele vai se mover em direção a esse belo e esse bom, o que faz de Eros um daimon, ou uma figura que fica entre os homens e os deuses, né? Que tem, ao mesmo tempo, um contrato com os deuses, porque pertence, de algum modo, à eternidade, mas também pertence à falha, que é a falha humana, tem também a falta, né? Ele é meão entre o ser e o nada, vamos dizer assim, como os homens, no certo sentido, e faz esse elo. Então, essa figura de Eros que teria essa função no Platão, como a gente leu. E eu tinha procurado aí, a questão das afinidades eletivas, eu tinha falado um pouco da figura da Otília, ou Otile, né? Cujo nome remete, na verdade, a essa questão do olhar. E eu queria retomar essa questão, então, um pouquinho aqui, essa figura da Otília, cujo nome, então, remete a uma santa, né? Uma santa que na verdade, como é que é? É um Morro de Otília, Monte de Otília, que é um lugar que fica na Alsácia, enfim, e é uma santa que seria ela era filha de um rei merovingio, isso na legenda áurea, tá? Na legenda dos santos, e ela é cega e volta a ver. Então ela tem essa relação com a visão, né? E Otília também é uma palavra que tem relação com pátria, né? Com localidade. Então, o nome tem esse significado. Então, ele vai falar dessa questão, ele vai assim, com o nome Otília, aliás, Goethe, por que eu falei desse lugar, né? Desse santuário na Alsácia? Porque o Goethe chegou aí lá, e ele descreve nas cartas, ele descreve na biografia dele que ele visitou esse lugar. Então, ele pegou esse nome Otília exatamente porque ele foi a esse lugar que é desse santuário, dessa santa que é a santa dos olhos, né, a santa da visão. Para nós é Santa Luzia, né, mas porque inclusive o que eu vou falar agora, que é mais da nossa órbita, né, enfim. Como o nome de Otile, ele, Goethe, aponta para a santa a qual, enquanto padroeira dos que sofrem dos olhos, foi consagrado um convento em Odilenberg. Odilenberg é esse monte de Otile, que é em francês, né? Na Floresta Negra, na Alsácia. Então, assim, nesse núcleo, vamos dizer assim, mais obscuro, vamos dizer assim, mais interno a cultura nórdica, vamos dizer assim. O poeta chama-lhe um consolo para os olhos dos homens que a veem. De fato, também se pode recordar em seu nome a luz suave que é alívio para os olhos enfermos e a pátria, porque a palavra tem esse sentido também, de toda aparência em si mesma. A essa luz, diz Benjamin, ele opôs, Goethe, né, opôs o brilho que esplandece dolorosamente no nome e na figura de Luciane, e o seu mundo solar e amplo opôs o de Otile, lunar e secreto. Então ele faz essa oposição, como eu falei para vocês nas afinidades eletivas, tem essas duas figuras nas afinidades eletivas, a Otília e a Luciane, que são figuras de moças castas, ou seja, essa figura que
se põe um pouco nessa ordem da natureza, né? Então tem essa questão da castidade, e as duas têm nomes relacionados à ordem do ver. Então, a ordem da luz, né? Daquilo que traz a luz. E o Benjamin coloca essas duas figuras, então a Otília e a Luciane, uma como uma figura lunar e a outra como uma figura solar. E essa oposição lunar e solar, então, de certo modo, a figura da Alsácia, né, enfim, essa figura da Otília, se opõe à figura de Santa Luzia, ou de Santa Lúcia, né, que é essa figura dos olhos, enfim, essa padroeira do olhar também, que vai orbitar muito mais nessa região, vamos dizer assim, da Itália, né? É a santa que eu conheço como Santa dos Olhos, aquela que carrega o pratinho, né? E a palma, né? Ela carrega os olhos no pratinho, vocês já viram, né? A minha mãe chama Luzia, então eu entendo muito dessas coisas de Santa Luzia, porque, vocês sabem, vocês não sabem, né? Claro que não. Meu avô era cego, então a minha mãe chama Luzia, né? E na minha casa sempre foi cheio de santo com os olhos no pratinho, né? Eu achava aquilo horrível. Mas ela carrega um pratinho com 2 olhinhos, né? E ela carrega a palma. Todo o mártir carrega uma palma, né? Que é aquela palma dos mártires, né? E a minha mãe foi ver Santa Lúcia lá na Itália. Ela tá coisada lá, né? Morta e coberta por um troço lá. Enfim. Não sei se eu ia querer ver, não, mas enfim. Então, mas essa questão da oposição entre um âmbito solar e um âmbito lunar, né? Então, um âmbito solar que geralmente remete ao âmbito do Mediterrâneo e à arte italiana e a essa habitação das características italianas, né? Enfim, desse universo de uma cultura solar, e uma cultura lunar que remete geralmente a um universo nórdico. Na verdade, o Benjamin trata essa questão, mas essa questão ela tem uma referência histórica, que é um livro de 1908, que é do Voringer, que se chama Abstração e Eiferung. A abstração é esse afastamento da natureza, e Eiferung, que é empatia, é esse encontro com a natureza. E haveria povos que, pela própria Constituição, diga, fala. Não, é que eu tô com a mão levantada aqui tem um tempo, eu não sei se Ah, você eu tinha não visto. vi, desculpa, eu não vi Não, tá, mesmo. tá de boa. Não, é porque eu fiquei meio confuso em relação à prova. Vai ter perguntas e vai ter um texto. Aí você vai colocar a prova essa semana pra gente já poder ir fazendo. Ficou Isso, um pouco isso. confuso para mim. Aí, assim, só para você já adiantar, se puder, mas o que exatamente vai ser esse texto? Porque eu não sou muito afim de responder perguntas. Então, o que vai ser exatamente o texto? Então, esse texto pode ser assim, você pode escolher um tópico, assim, sei lá, quero falar das afinidades eletivas, por exemplo, é o tópico. Quero falar, tudo bem, estou tratando aqui desse texto, eu não estou nem querendo botar ele para vocês lerem, porque aí a gente faria um outro curso, mas, por exemplo, eu quero tratar da questão da exposição em Kant, só, vou tratar dessa questão. Agora a gente vai falar bastante do Kant daqui a pouco. Eu quero tratar da questão do método moderno, more geométrico, só disso, vou falar sobre isso. Eu quero falar sobre a questão como o Benjamin lê Platão, vou falar só sobre isso. Então, essas questões mais internas, assim, algum tema que te interesse. Inclusive, se vocês quiserem trazer temas, assim, eu quero tratar tal coisa. Aí a gente discute, né, assim, se dá para incorporar, se dá para colocar elementos do texto que a gente está lendo. Quem quiser responder as questões é essa questão mais assim, eu vou colocar um trechinho do texto, né, assim, que também pode servir de mote para um trabalho, você pode desenvolver um trabalho, por exemplo, posso pegar aquele trechinho que ele fala que a verdade não deve ser desnudada, ela deve ser, né, exposta, tal, pedir para vocês comentarem. Só isso, por exemplo. Então, assim, se eu quiser trazer a. Porque eu gostei muito do ensaio como forma do Adorno, né? E aí eu fiquei pensando justamente nessa coisa do objeto que se move, do texto que se move ao redor do objeto, aí o Montaigne, essas paradas assim. Dá para fazer sobre isso? Dá para fazer sobre isso. Dá, sim, sim. Qualquer tema que tenha algum tipo de correlação com a bibliografia que a gente está mexendo. Inclusive para criticar, né? Por exemplo, se vocês têm uma leitura, por exemplo, a gente vai fazer uma crítica aos neocantianos. A gente não, né? Eu não faço crítica nenhuma. O Benjamin vai fazer uma crítica aos neocantianos, que ele faz lá no texto da Filosofia do Porvir e ele faz aqui também. Aí eu quero defender os neocantianos. Então eu vou pegar o texto dele e contrapor uma outra visão, por exemplo, né? Pode ser também.
Assim, aí seria o que vocês pensaram. Outra coisa mais assim sofisticada. Se alguém trabalha com, sei lá, eu trabalho com outro objeto, com outro autor e eu quero ler a partir dessa perspectiva. Também normal. Gente que trabalha com cinema. Sim, sim, a questão do ensaio, na verdade, esse texto, ele é, por que eu comecei a ler esse texto? Porque esse texto, ele é basilar para entender aquele texto do ensaio como forma, né? Sim. Então, enfim, é quase como se fosse uma espécie de descendência. Esse texto, teoria crítica e teoria tradicional e teoria crítica, o ensaio como forma, né? Então, você tem uma espécie de ordem, né, desses textos, né? Mas não Então, de dificuldade, que eu achei o texto do Adorno bem mais fácil do que o do é, Benjamin. que isso aqui, eu acho um pouco que o Benjamin aqui, ele está pensando com o texto. Ou ele tá drogado. Pode ser também, né? A Xixi Marcel, você sabe que Sim. tem esse texto, né? Cadê o Wellington, tá aí? Tem um texto que chama a Xixi Marcel, né? Que ele estudava, fazia os protocolos, ele era super caxias, né? Super caretão. Ele fazia os protocolos, o que acontecia cada vez que ele usava lá os paranauê dele, para também entender, né, essas coisas assim, essas outras dimensões do pensamento, né? Você tem todo esse universo, que inclusive eles tinham muito interesse na psicanálise, então. Mas então, pode ser o ensaio, pode ser sobre Montaigne também, que não é tratado aqui, pode ser sobre a Idade Média, tratado medieval, né? Enfim, pode ser sobre É muitas outra coisa coisas. interessante. Beleza, ok, tudo bem. Era essa um pouco a minha questão. Então é uma coisa bastante aberta do tipo, usar o texto como pista de Isso. decolagem. E Isso, aí. isso. E Tá, aí pode ser para criticar, pode ser para comparar com outro texto do Benjamin para quem estuda isso, pode ser para sair para outro canto, pode pegar uma coisinha ali, tipo a questão, a noção de mosaico, e fazer a crítica. Essa noção de mosaico, ela é é muito bem importante, ensaístico também. e ela é uma noção muito importante para o que depois a gente vai chamar de estudos culturais pós-modernos, que eu não gosto, mas enfim, é uma questão. Se vocês quiserem trabalhar com isso, né, ou como o pós-moderno se apropria também. Ok, era isso. Obrigado. Nada. Eu vou escrever aqui abstração e e aí eu vou demorar para escrever porque eu tenho que copiar, porque essa palavra nunca consigo decorar como é que ela é uma palavra sem tradução, tá? Abstração, né? Abstração, que é a palavra em alemão abstração, e Eiferung, que é a palavra que é traduzida em português por empatia, mas não é exatamente empatia. Ela é traduzida, só existe uma tradução desse texto, que é para o espanhol, e é traduzido por abstração e natureza. Que eu não sei de onde eles tiraram essa ideia, porque essa ideia está implicada na ideia de empatia, porque natureza, porque você se volta empaticamente para a natureza, enquanto que a abstração é você recusar a natureza, né? Nesse sentido. Esse texto é do Voringer e é de 1908. Esse texto é a teoria do expressionismo, na verdade. Né? A ideia do expressionismo como uma tendência à abstração, exatamente porque é uma tendência a recusar a empatia da natureza, porque a natureza aparece para mim como uma natureza angustiante. E aí, Carlos, isso Oi, seria, boa noite. isso Desculpa, seria, e essa natureza angustiante seria muito própria a uma alma nórdica. Então, essa ideia de que o expressionismo é próprio que a outilha e o expressionismo e a alma nórdica é lunar nesse sentido também, né? E que a relação empática com a natureza solar, ela é muito mais própria aos povos do Mediterrâneo, a nós latinos, né? Mas enfim, tem um pouco essa questão, mas é um pouco como se o próprio ambiente condicionasse também de algum modo, o ambiente e a cultura, claro, há uma relação empática ou não com a natureza. E aí a relação de que o expressionismo seria esse negar a empatia com a natureza, num certo sentido. Então, depois a gente pega um pouco desse texto, como ele não tem tradução, e eu tenho só uns trechinhos traduzidos, é um pouco difícil trabalhar com ele. Ninguém liga para esses autores, tá? Esses autores de história da arte que ficaram para trás, assim, é como se eles tivessem desaparecido. Mas o Voringer, por exemplo, é um autor que era muito lido aqui no Brasil e um dos teóricos que fala de Brasília, que é o Mário Pedrosa,
ele vai basear a leitura dele de Brasília num livro do Voringer que é sobre a arte egípcia. São os círculos que ele faz. Ele lia em alemão, claro. Se bem que essa tradução que existe, abstração e natureza, ela é muito antiga, né? Ela é muito, eu acho que é mexicana, acho que é do fundo mexicano, mas é natureza nesse sentido, porque é uma empatia com o dado natural. O que seria uma arte empática? Por exemplo, essa arte que está aparecendo atrás do Elias, ela não é empática, ela é, na verdade, uma espécie de recusa do dado natural, porque ela deforma a natureza, né, que é o Van Gogh. Né? Então, você teria uma arte empática, seria a arte do Renascimento, uma arte brilhante, uma arte que vê na natureza um elemento de repetição, de reproduzir a natureza, de tomar a natureza de forma empática, feliz, né? Então, e ele reproduz um pouco essa questão aqui da abstração e da natureza. Então, assim, a Utile seria esse dado lunar, enquanto que a Luciane seria esse dado de luz, do Lúcifer, né? Dessa luz que queima, dessa luz que brilha, dessa luz solar, nesse sentido. Né? E se vocês forem ler depois o livro, a Luciane, ela é muito chata, ela é muito, como é que eu vou dizer? A minha porta abriu. Ela é meio assim, aquela menina que é muito expansiva, que fala muito, enquanto a Otile não fala, não come, fica na mala. Mas ela não fala, não come, ela fica escrevendo diário, ela é aquela menina meio introspectiva, enquanto a outra é o contrário. É esfuziante, vive na sociedade, gosta de fazer quadros vivos, né? Vive aquela brincadeira de quadros vivos, que é você imitar as pinturas, né? Então ela é uma pessoa para fora, né? Então ele faz muita essa oposição entre essas duas meninas, né? Bom, voltando ao nosso problema que a gente estava trabalhando, a aparência que põe em cena, mais que representa, né? Que serve de fenômeno, de Erscheinung, né? De fenômeno, sendo Erschein aparecer, né? Schein, brilho, então Erscheinung, Erschein e Schein são palavras que em alemão têm a mesma origem semântica, elas são palavras aproximadas, né? Fenômeno tem uma relação muito clara na própria palavra com a noção de aparência e com a noção de brilho, que recupera, como eu disse para vocês, o grego phaino, né? Phainomenon, né? O nomenon, se vocês pegarem a questão kantiana, o nomenon, a coisa em si, né? Tem o nomenon e tem o phaino. Phainomenon é a aparição da coisa em si, né? De phainomenon. Então, é exatamente como está no Kant, se vocês pensarem na noção de fenômeno. Então, o fenômeno, que é isso que o que lampeja do númeno, da coisa em si, da coisa como é, esse lampejo é o brilho, é o shine, né? Então, essa ideia, ela retorna de um problema filosófico por excelência, que não se resume, como diz Benjamin, ao problema da mecânica cientificista do método, que tem uma resposta, que vai procurar uma verdade como certeza. Então, exatamente essa noção da exposição da coisa em si, vamos dizer assim, no Erscheinung, né, no fenômeno, é o problema que vai aparecer em Kant. Por isso que eu vou retomar um pouco Kant, e na verdade é por isso que o Benjamin vai dizer que Kant se aproxima de Platão, muito embora, para quem já leu, para quem conhece Kant, vocês sabem que ele é um crítico de Platão, né, um crítico dessa noção platônica das ideias. Enfim, nem sei se faz muito sentido, porque são tantos séculos de diferença, mas ele não é exatamente um platônico, ao contrário, Kant faz uma crítica ao idealismo, tanto quanto faz ao ceticismo. Mas, nesse sentido, quando Kant diz que há um fenômeno, ele diz que esse fenômeno se põe no lugar do nômeno, pela própria questão da palavra fenômeno. E eu vou citar aqui o prefácio da Crítica da Razão Pura, na segunda edição. Então, na segunda edição do prefácio, nesse prefácio, que é aquela que eles chamam de extrato B, né, da Crítica da Razão Pura, ele vai escrever assim: todavia, note-se bem, será sempre preciso ressalvar que, se não podemos conhecer esses mesmos objetos como coisas em si, se a gente não pode conhecer o nômeno, se eu não consigo abarcar a verdade de uma vez só, agarrá-la e me aprender a verdade, se eu não consigo conhecer a verdade, temos pelo menos que poder pensá-los. Então, eu não consigo agarrar, eu consigo tocar as asas de Eros, vamos dizer assim, nesse nômeno, eu consigo pensá-lo, eu consigo me aproximar dele, mas eu não consigo dar conta, não consigo agarrar no conhecimento.
Do contrário, eu preciso pensá-los. Do contrário, se eu não pudesse sequer pensá-los, seguir-se-ia a proposição absurda de haver fenômeno, de haver Erscheinung, sem que algo estivesse aparecendo. Existir Erscheinung sem Erscheinen, sem aparecer. Então, como é que algo que aparece não estaria aparecendo? Então, esse algo que aparece, esse fenômeno, precisa ser alguma coisa. É um pouco essa ideia. Conquanto, e eu cortei um pedaço, tá? Porque tem aqueles milhões de subordinadas do Kant, não possa conhecer a minha alma, por exemplo, que é um tema, é uma coisa, é aquilo que é a essência. A alma, considerando sob este último aspecto, mediante razão especulativa, mediante a especulação, razão especulativa alguma, de forma alguma, nenhuma razão especulativa é capaz de conhecer a alma. Por quê? Porque dela eu não faço objeto, dela eu não tenho nenhum tipo de observação, nem empírica, nem nenhuma outra. Eu posso, contudo, pensar, por exemplo, a liberdade humana, embora eu não possa conhecê-la. Isso está no parágrafo 20, 27 e 28, se vocês quiserem pegar, claro que é bem mais longo, ele explica exatamente essa questão. É esse tipo de pensamento kantiano que o Benjamin tenta recuperar, essa vontade que Kant tem de não deixar se perder essa outra ordem que fica por trás do fenômeno, na pura mecânica do fenômeno. Então, não quero apenas essa mecânica do fenômeno, essa mecânica que é aprendida pelo conhecer, então não quero apenas a teoria do conhecimento, aquilo que agarra os objetos, eu quero pensar que há algo que, apesar de eu não poder conhecer, está nas bordas desse conhecimento e mais, se dá a pensar. Eu tenho espaço de pensamento. Num certo sentido, é claro que eu estou fazendo aqui uma leitura muito benjaminiana, a Otile, ela serve como esse envoltório, esse invólucro, como ele diz, que traz aos olhos, que faz ver, por isso que ela tem essa ordem dos olhos, sem, entretanto, ser exatamente a própria beleza. Ela não é a beleza, mas ela é uma espécie de fenômeno, a partir do qual o nômeno, a beleza, se dá a ver no mundo. Daí Benjamin falar de certa estereotipia arcaizante de epítetos na segunda parte da obra. Ele fala, é muito estranha, porque ela, sendo romance, e a forma romanesca, ela não admite epítetos, né, repetições, a bela, a aurora de rosas dedos, a Atena de glaucos olhos, né, que vocês vão ver repetido muitas vezes na Odisseia, né, porque a figura ela vem seguida do seu epíteto, né, tem uma que tem as deusas da cintura fina, né? Elas vêm junto com esse adjetivo, com essa adjetivação que já diz o que ela é, como ela é bela, mas não explicita a sua beleza particular, não fala do cabelo, a cor do cabelo. Atena tem glaucos olhos, ok, né? Enfim, então é isso que ela vai ser sempre assim, toda vez que aparecer vai vir repetido. Só que isso não é próprio à forma romanesca, porque a forma romanesca, a forma do romance moderno, ela é um recorte do real. Então você não está acostumado a epítetos no romance porque eles parecem artificiais, né? Você seguir sempre uma personagem de uma mesma classificação, de uma mesma explicação da sua beleza. E ele diz que isso costuma acontecer muito na segunda parte das afinidades eletivas, como se você não descrevesse, você simplesmente desse essa estereotipia da figura. E aí ele vai dizer, né, eu cito o Benjamin, para os que se amam de verdade, a beleza do amado não é o decisivo. Então, essa beleza, ela não precisa ser, na verdade, particularizada. Ele não descreve exatamente Otília, né? Ele dá dela uma espécie de imagem, que é uma imagem quase que estereotipada, quase como se você não conseguisse fazer exatamente esse imaginário esmiuçado da figura. Então, se foi a beleza, diz Benjamin, que inicialmente os atraiu um ao outro, por causa dos esplendores maiores, eles sempre se esquecerão dela. Mas, certamente, para sempre e sempre, até o fim, voltarão a se recordar dela. Então, essa beleza que uniu uma primeira vez os amantes, ela pode desaparecer e ela passa a não ser o mesmo laço, mas é essa beleza que sempre repõe
essa vontade, esse desejo. E aí eu continuo, isso está na página 98, tá? Dessa forma, o fim obscuro do amor, cujo daimon é Eros, não é um fracasso evidente, mas sim o validamento da imperfeição mais profunda a qual se ajusta a natureza do próprio homem, que é exatamente aquilo que está no Platão, na leitura dele, né? Essa imperfeição humana, essa incapacidade, trazendo para a teoria do conhecimento, essa incapacidade, por exemplo, da nossa racionalidade, depois ele vai falar disso, tá? No próximo parágrafo que a gente vai ler, ele vai falar de intuição intelectual. A nossa incapacidade de produzir uma intuição intelectual, ou seja, de ser ao mesmo tempo sensível e acionar os elementos metafísicos, que é o que o Kant vai dizer, uma intuição intelectual apenas se nós possuíssemos uma mente divina, que ao mesmo tempo intui e pensa, e nós não concebemos assim. Volto a fazer uma breve apresentação da crítica da razão pura, vocês se lembram disso, a gente vai citar daqui a pouco. A estética, a nossa função estética, a estética transcendental, ela concebe os objetos da intuição no tempo e no espaço, ela esquematiza esses objetos no tempo e no espaço, e o entendimento vai subsumir esse objeto, que já é uma representação da estética, da imaginação, sob conceitos. Daí, intuição não pensa e pensamento não intui. A intuição e o pensamento, que vem imediatamente um colado no outro, apenas se nós tivéssemos uma mente divina, que intui intelectualmente. E nós não intuímos intelectualmente. Nós primeiro somos sensíveis e depois nós vamos construir discursivamente uma relação de conhecimento em torno desse objeto. É como Kant vai pensar na crítica da razão pura. Isso não significa para o Kant que, apesar dessa ordem, né, então nós só podemos intuir a partir da sensibilidade, mesmo que essa sensibilidade tenha uma forma a priori, e nós só podemos conhecer a partir do entendimento, que você não possa apontar para um horizonte para fora dessa capacidade mecânica de conhecimento, que é aquela do entendimento. É um pouco que o Benjamin recupera. E o que ele diz aqui, o Benjamin, de outra forma, claro, é que exatamente esse daimon, Eros, o Eros platônico, expõe essa cisão, essa incapacidade do homem de produzir intuição intelectual, essa incapacidade do homem da completude de tomar a verdade. Eu preciso que a verdade lampeje no meu amante, para que eu vá atrás dessa verdade e que só vai mostrar sempre que eu sou filho da necessidade e do ardil, que eu tenho esse ardil para me lançar em relação à beleza, mas que eu sempre tenho essa imperfeição constitutiva, né, que é humana. Então ele vai colocar essa questão como uma espécie de problema, vamos dizer assim, filosófico. Como em Kant, então, a imperfeição da capacidade de conhecer, no sentido de que suas intuições só podem se dar esteticamente, mesmo que essa estética seja uma estética a priori na forma do tempo e do espaço, como na estética transcendental, né? Essa imagem ela é validada em seu nível metafísico, isto é, não se aparta dele, também não se aparta do seu nível metafísico, da sua vontade metafísica, dessa metafísica natural, isto é, não se perde, portanto, essa ordem metafísica, pelo menos como um horizonte, né, porque eu quero apontar para ela, é pelo lampejo dessa mesma cisão no fenômeno que nós conseguimos perceber, talvez, essa verdade. Né? Então, esse fenômeno que se dá a ver é o que permite que o lugar daquilo que se dá a pensar seja posto, num certo sentido. E põe a cisão. É no fenômeno tal como concebemos esteticamente, na aparência, no Erschein, no shine, no brilho, que o que não concebemos pode ser dado a ver, pode ser exposto. Então, você só vai expor essa possibilidade de pensar os objetos metafísicos da verdade a partir do conhecimento fenomênico, né? Então, pouco aquilo que depois a gente vai ver, né? Que o Hegel vai dizer, então você divide a verdade em verdade mesmo e em verdade uma verdade que é ordinária, né? Então você fica com a verdade ordinária e joga a verdade mesmo fora porque ela é impossível de ser concebida. Mas vamos dizer assim que Kant mantém essa tensão. Então, voltamos agora ao Ero de Diotima, né, que é aquele Eros de Platão. Sócrates, que narra o que ouviu, e é interessante isso, porque o Platão narra que o Sócrates ouviu da Diotima. Então, é um que narra, e
ainda por cima tem um narrador no texto. Então, é o narrador do narrador do narrador do narrador. Né? Então, é um super afastamento que o Platão cria, uma espécie de brilho sobre o brilho, sobre o brilho, sobre o brilho, reflexo do reflexo do reflexo, que ele cria já no texto dele. Se vocês lembrarem do banquete, o banquete é uma narrativa de alguém que viu aquelas cenas. Aí o Sócrates, que está sendo escrita por Platão. Então, Platão está narrando o que alguém viu. Então, tem um narrador, tem o autor e o narrador, primeiro. Depois, Sócrates diz que ele ouviu da Diotima, ou seja, já tem uma espécie de outro degrau. Né? Então, é como se você sempre tivesse uma espécie de afastamento, né, dessa verdade. É a máscara da máscara da máscara. E esse Eros não é um deus, por deuses não amam, eles são completos. Se bem que, né, os deuses amam pra caramba, né, mas em sua plenitude, ele é um daimon, como eu disse para vocês, ele está entre o ser e o nada, ele é meão entre Deus e o nada, né? Então ele é meão entre Deus e o não ser, o ser completo, o ser pleno e o nada, e o não o ser sem plenitude. E aí eu gostaria de citar o Victor Goldschmidt num texto muito famoso sobre Platão que chama A Religião de Platão. Olha o que o Goldschmidt diz. Na aparência do amor, o bem faz-se sensível para a alma, revela-se imperiosamente e testemunha que este bem que a alma busca ultrapassa os bens comuns. Sem o impulso de Eros, a teoria das formas permaneceria uma teoria. Ela ficaria lá, né? Sem o impulso de Eros, eu não tenho como relacionar o homem aqui com as formas, o mundo com as formas. Eros, portanto, é uma espécie de elo mediador, né? Daimon, nesse sentido. Mas, sem a realidade das formas, as ideias, Eros, despojado e desencaminhado, careceria ao mesmo tempo de objeto e intenção. Então, essa tensão, exatamente que vai aparecer agora no texto do Benjamin, entre esse mundo das ideias, essas ideias metafísicas, os objetos fenomênicos e o elo que pode ligar um ao outro, que é sempre prévio, provisório, é sempre incompleto, é sempre da ordem do incompleto, da ordem da incompletude e da ordem da falta. Ou, se quisermos aproximar, como Benjamin Kant, de Platão, eu vou citar no parágrafo 1, 34 da Estética Transcendental, denomino matéria do fenômeno aquilo que nele corresponde à sensação. Denomino, ao invés, forma do fenômeno aquilo que faz com que o múltiplo do fenômeno possa ser ordenado em certas relações. Então, você tem uma matéria e algo que é já formal, que é a representação do fenômeno na imaginação. E aí ele vai dizer assim: pensamentos sem conteúdos são vazios, intuição sem conceitos são cegas. Claro que Kant é um crítico ao platonismo. Em que sentido? Platão pensaria, em algum sentido, em algumas leituras, uma espécie de intuição intelectual, né, que eu percebo as formas. Nessa leitura do Goldschmidt e na leitura do Benjamin, não. Eu não domino as formas. Né? Filósofo, por exemplo. Eu simplesmente me aproximo delas. E como eu me aproximo delas? Vendo-as brilhar naquilo que eu acho belo. Né? Por isso que o caminho de Eros se lançando em relação às pessoas belas, às coisas belas, ao vislumbre do belo, é também a possibilidade de fazer com que a teoria das formas lampeje, de algum modo, nas coisas. As coisas, por outro lado, sem a teoria das formas, elas simplesmente não são nada, elas não têm nenhum tipo de encanto. E o Eros teria se despojado, desencaminhado, porque ele não teria nenhum objeto, nenhum objeto de amor, porque nada teria brilho, né? Depois tem uma parte que é bem interessante no texto sobre o Goethe, que eu não vou retomar aqui, mas que ele fala um pouco da questão da maravilha, né? Que o Goethe ele colecionava tranqueira, né? Tipo eu aqui, conheço um monte de tranqueira. Qualquer dia eu vou mostrando para vocês. Já tem uma tesourinha, tem um monte de tranqueira aqui, todos os tipos. O Gabinete das Maravilhas. O Gabinete das Maravilhas é essa coleção de tranqueira. Tem uma caveira, tem um monte de coisa aqui. Tem um barquinho. Então, o Gabinete das Maravilhas, que é essa coleção infinita de coisas legais, por exemplo, as pessoas colecionavam muito conchas, né?
o Gabinete das Maravilhas, que aí ele fala assim, o Goethe, no final da vida, tinha uma espécie de Gabinete das Maravilhas, ele colecionava essas coisinhas, que são coisas comuns, que colocadas num outro lugar, ou seja, suspensas daquela ordem comum da vida, elas tomam esse ar de coisas admiráveis. Então, eu coleciono coisas comuns, fazendo com que nelas lampeje, vamos dizer assim, essa extraordinariedade que não necessariamente elas possuem. Então, arranco essas coisas do seu lugar para que elas brilhem. E esse brilho também, ele comumente desaparece, que é um pouco que o Benjamin depois vai falar da alegoria. A alegoria, ela envelhece muito rápido, porque ela tem um brilho, o fogo fátuo, né, ela tem um brilho, que assim que ela é esgotado, né, aquela maravilha, ela recai na coisalidade. Então, eu olho essa concha, ai que lindo, dali a pouco é só uma concha. Então, ele diz que o Goethe tinha esse Gabinete das Maravilhas, que era uma vontade de reencantar o mundo, né, de tornar o mundo todo uma grande Câmara das Maravilhas. E isso reaparece no texto das afinidades eletivas, no conto, tem um conto dentro da novela, que é um pouco esse espelhamento, né, a novela dentro da novela, que é uma novela que uma pessoa chega e conta para os personagens, que chama Os Vizinhos Admiráveis, né, Wunderbar, né, admiráveis, os vizinhos maravilhosos. Então, é exatamente essa ideia daquela história que funciona como uma espécie de maravilhamento, de espelhamento maravilhoso do mundo. Então, o Benjamin trabalha um pouco com essa questão aqui, né? Enfim, que não é exatamente kantiana, mas essa questão de eros, né? Eu só amo aquilo que de repente brilha. E quando eu me aposto dessa coisa, ai que lindo, é meu, essa coisa geralmente, a beleza dessa coisa geralmente se esvai, e eu quero outra. É um pouco essa questão, né? Que você se move sempre em direção a esse belo, que assim que eu me aposto dele, ele não está mais lá, como nessa questão da alegoria e das maravilhas, né? Mas voltando ao Kant, né? Então, assim, claro, então, que Kant é um crítico ao platonismo, exatamente pelo sentido a priori e metodológico sistêmico que sua filosofia empresta de seu tempo histórico. O tempo histórico de Kant, como a gente viu quando eu comentei o texto sobre Kant, o tempo histórico de Kant cobrou de Kant que ele fosse um cientista, que ele fosse físico, que a física fosse a matéria universal da própria filosofia, que a física fosse um modelo, né? Então, que você tivesse esse modelo que era, antes de tudo, sistêmico e natural. E esse é um modelo, realmente, que é o modelo da ciência na época de Kant. Então, o tempo kantiano cobra de Kant isso. Então, essa questão de uma necessidade de dar conta do mecanicismo, vamos dizer assim, do conhecimento. Mas se Benjamin encontra em Kant um último laço platônico, a grande crítica de Kant a Platão, só fazendo parênteses, é que Platão, na visão de Kant, para Platão seria possível sair da caverna, para Kant nunca, né? Nós estamos sempre na caverna, e é a partir da caverna que é a nossa própria capacidade de conhecer, e é essa capacidade de conhecer que nós temos que examinar até os últimos detalhes para não errar. Então, essa capacidade de conhecer, que é a nossa caverna, vamos dizer assim, as nossas capacidades sensíveis e as nossas capacidades de entendimento, que permitem que a gente conheça a verdade. E ele diz, fora dos esquemas da nossa racionalidade, no céu livre das ideias, nada conheceríamos, porque sequer conseguimos fazer representações. A gente não conseguiria esquematizar nada nesse céu puro das ideias. Nós não formamos intuições intelectuais, né? Então, mas voltando, então, mas se Benjamin encontra em Kant um último laço platônico, é exatamente na metafísica por vir, né? Nessa metafísica que ele deixa a pensar, né? Que o saber como posse conceitual ainda almeja como horizonte. Então, o saber kantiano é o saber da ordem da posse. Eu me aposto do objeto como representação, no tempo e no espaço, então, objeto temporalmente representado no tempo e no espaço, para que ele possa ser subsumido sob conceitos para um conhecimento discursivo, que são as tábuas das categorias, né, do entendimento. Bom, então, essa ordem conceitual, né, esse saber como posse, esse sentido que é abandonado, essa vontade de uma metafísica por vir, na filosofia de corte analítico e neocantiana da época de Kant. Então, você fica da época posterior a Kant.
que é a herança do kantismo, né, o kantismo, ele abandona em Kant exatamente esse lugar a pensar, esse lugar que está por trás do fenômeno, o nômeno, o acesso a essa coisa em si. Isso é simplesmente vedado, porque nós ficamos apenas, de Kant, com a parte fenomênica e sistêmica, né? E apenas com essa ordem dos fenômenos, tal como eles são articulados pela teoria do conhecimento. Como se a teoria do conhecimento não tivesse por horizonte, por vir, a própria metafísica, fundamentada como ciência, que é o que Kant diz que ele está tentando propor. Eu estou refinando, diz Kant, os instrumentos da racionalidade humana para não errar, claro, para não saltar da mediação sensível para a mediação intelectual, porque eu não posso saltar, porque eu erro quando eu salto, mas exatamente sabendo que eu posso pensar desse modo, eu posso conceber de outro modo a liberdade, a alma, Deus, o homem. Ele nunca tirou isso do horizonte, como um horizonte por vir, possível, embora nunca venha, né? Enfim, aquilo que vai vir não vem. Aí, nesse sentido, é que eu queria trazer a questão dessa aula de hoje, que é salvar os fenômenos. Salvar os fenômenos sem os fazer adentrar nus na ordem das ideias, como diz Benjamin, que os queimaria e dissolveria. Isso precisa de uma mediação, essa mediação de Eros, que é a mediação conceitual. É o que Benjamin vai propor no texto dele daqui para frente. Então, eu quero salvar os fenômenos. Em que sentido eu quero salvar os fenômenos? Eu quero que eles continuem tendo todas as suas características fenomênicas, as suas íntimas características imanentes. É por isso que, voltando à questão da cada uma das pastilhas do mosaico, eu quero conhecer cada uma das pastilhas do mosaico nas suas potencialidades materiais, né, no conteúdo material. Não quero perder esse elemento, mas eu quero que desse elemento eu chegue a essa outra ordem das ideias. Se eu fizer a relação desses elementos fenomênicos diretamente com as ideias, o fenômeno desaparece. Ele se queima, ele diz, né? Se eu não fizer, ele também se perde. E aí ele vai falar, esse primeiro trecho do texto que a gente vai ler, para salvar os fenômenos, não importa apenas indutivamente, ou seja, colecioná-los, né? Reuni-los sobre a média de uma regra geral. Então, eu quero salvar os fenômenos, eu crio uma regra geral. Nesse procedimento indutivo, se perdem exatamente as características do fenômeno em si mesmo. Mas também não se pode inferi-los dedutivamente de uma ideia, pelo mesmo motivo. Se perdem os fenômenos, tanto na ideia como na indução. Na indução, eu perco os fenômenos na regra geral, na dedução, eu perco os fenômenos na ideia, eles passam a não interessar, né? Eles desaparecem. Eles são representados para mim para desaparecerem do processo, né? Em ambos, ao modo cético ou ao modo idealista, né? O modo cético que reúne vários dados segundo uma regra geral, no modo idealista que subsume esses dados por uma ideia. Em ambos os casos, como a gente vai ver, nós perdemos o objeto num método moderno. O objeto se perde ao apossar-se dele como mero dado, né? Então, ele é uma mera ou um elemento da representação da ideia, ou um elemento factual que eu subsumi sobre um elemento de regra geral. Ou seja, a crítica retoma o mesmo problema enfocado por Kant e depois por Hegel, de escapar tanto do idealismo quanto do ceticismo e do empirismo, como a gente vai ver a seguir, cada um de um jeito, claro. E tanto eu cito, exaustividade dedutiva sem lacunas, quanto os meros conhecimentos e conjuntos de conhecimentos, como ele cita, não tem a ver com a verdade. Nenhum dos dois movimentos, com nenhum dos dois movimentos eu faço lampejar a verdade. Eu fico apenas com os dados. Diga. Rapidinho. Então ele está tentando salvar os fenômenos de duas coisas: das representações, e aí seria o idealismo, mas aí não seria a mesma coisa? Tipo, as ideias e, enfim, não seriam representações, né? As ideias seriam representações dos fenômenos. Então, em ambos, não. As ideias, elas seriam aquilo que é a essência mesmo dos fenômenos. Mas nos dois casos, eles se perdem como representação. Eles se perdem como dado vazio, como dado abstrato.
Nos dois casos, se você for pensar na filosofia moderna, eles se tornam representação, eles se tornam algo que eles não são. Sim. Né, nesse sentido. Nos dois casos, eles desaparecem. Isso fica mais claro mais para frente, quando ele fala isso a partir de exemplos. Né? Mas, por exemplo, assim, vou pegar o exemplo que é o exemplo dele. Eu vou classificar o drama barroco. Então, eu tenho vários textos que eu chamo de barroco. Né? Aliás, o termo barroco é muito problemático, mas é até difícil de conceituar. Mas eu tenho vários textos que eu entendo como drama barroco, como o Trauerspiel. Eu vou pegar uma média comum a todos eles têm figura de rei. Todos eles têm tantos atos, 5 atos. Todos, então, eu falo assim, o Trauerspiel tem figura de rei, tantos atos. Nesse desenho, de regra geral, os fenômenos já não interessam mais. Eles já exprimi deles o que eles são, e eles podem sumir. Qual a ideia? É a mesma coisa. Eu falo, existe a ideia de tragédia. O drama barroco é uma ideia de tragédia decaída. Por quê? Porque eles não têm isso, não têm isso, não têm isso. Ou seja, eu pego a ideia de tragédia, mostro que o drama barroco não atinge aquela ideia de tragédia e mostro simplesmente que ele é uma degeneração dessa ideia, só que a ideia permanece lá em cima, separada dos fenômenos. Nos dois casos, os fenômenos eles não interessam para o processo. Tá, então tá salvando os fenômenos das representações e das ideias, das regras gerais. Das regras gerais que são condicionadas por essas representações. Ele está tentando salvar o fenômeno de virar representação, né? Porque Sim, tudo isso que a gente pode chamar de filosofia da representação, né? Tem um texto do Heidegger que é muito interessante, que é a época a época da imagem do mundo, né? Que vai falar exatamente da era da representação. Filosofia moderna como a filosofia da representação, né? Você... porque esse momento do texto agora parece justamente isso, que ele está nessa passagem, né? Ele meio que, no certo sentido, expôs, digamos, o que está rolando, que seria justamente esse mundo das representações, e agora ele está tentando fazer a passagem, tentando sair disso. Isso, está tentando sair, então, exatamente, ele vai tentar sair, propor um outro modo de exposição que faz justiça à verdade dos fenômenos, né? E não da regra geral sobre os fenômenos, não da ideia que externa os fenômenos, ao qual os fenômenos reportam ou não, né? Enfim, ele vai falar exatamente dessas coisas, né? E aí, vamos lá para o texto, eu vou começar no texto aqui, tá? Que aqui tem algumas coisas de tradução que eu queria pegar, que são bem legais, assim, que são bem legais, não sei se são bem legais, né? Então, aí a gente terminou aquela parte do simpósio, e aí ele começa aqui, que é exatamente o que eu citei, né? Para que a verdade seja representada em sua unidade e sua singularidade, a coerência dedutiva da ciência, exaustiva e sem lacunas, não é de nenhum modo necessária. Então, essa ideia de uma sistematicidade exaustiva, que é a ideia de sistema, né? Essa ideia kantiana, por exemplo, de que eu não posso construir o quadro da racionalidade a partir das partes, mas sim sempre do todo, porque se alguma coisa escapar a esse quadro geral da racionalidade, todo o quadro vai se desmontar, porque eu tenho que partir primeiro daquilo que é o todo e não de um aglomerado de partes, né? Então, essa ideia exaustiva da sistematicidade, por um lado, e, no entanto, essa exaustividade sem lacunas é a única forma pela qual a lógica do sistema se relaciona com o conceito de verdade. Essa ideia de que a verdade vem ao final de um sistema que tem que ser completo e dar conta de todas as partes. Desculpa, peraí. Que página que você está? Perdão. Na página 55. É logo depois da parte que a gente leu a aula passada do simpósio. A gente está seguindo a leitura, né? Tá, tentando achar aqui. Começa para que a verdade seja representada. Divisão e dispersão no conceito. É o temazinho ali em cima, né? O subtítulo, né? Achei. Pronto. Então, aí ele fala, essa sistematicidade fechada não tem a ver com a verdade, não tem mais a ver com a verdade que qualquer outra forma de representação, que procura assegurar-se da verdade através de meros conhecimentos e conjuntos de conhecimentos. Então, por um lado, a sistematicidade fechada do sistema, por outro lado, um conjunto de conhecimentos. Por um lado,
o idealismo dedutivo, por outro lado, o empirismo cético. Então, dados, nenhum dos dois alcança a verdade, né? De um lado, essa sistematicidade fechada, do outro lado, um mero conjunto de conhecimentos, dos quais eu tiro uma regra geral. Quanto mais minuciosamente a teoria do conhecimento científico investiga as várias disciplinas, mais claramente transparece a incoerência metodológica dessas disciplinas. E aí eu volto um pouquinho, essa descontinuidade do método científico, a ciência que renuncia ao problema da exposição, o faz em prol de um único método, é isso que ele está tentando dizer. Mas esse método unívoco se mostra sempre falho, o que não é visto, na verdade, ele vai dizer, como um problema do próprio método, mas sim como uma falha do objeto, como uma espécie de acidente do objeto. Então, essa ideia de encontrar em todas as disciplinas o mesmo sistema, seja o sistema cético, seja o sistema dedutivo idealista, sempre vai acreditar ao objeto o problema na falha. Ele vai dizer que é sempre acidental, e ele vai dizer aqui, quanto mais minuciosamente, né, em cada uma delas introduzem-se pressupostos sem fundamento dedutivo, e em cada uma delas os problemas daí decorrentes são considerados resolvidos, ao mesmo tempo que se afirma com igual ênfase a impossibilidade de sua solução em qualquer outro contexto. Então é só esse sistema que vai dar conta. Uma das características menos filosóficas daquela teoria da ciência, que toma como ponto de partida para suas investigações não as disciplinas individuais, mas pretensos postulados filosóficos, é considerar tais incoerências como acidentes. Então, tudo que falha não é uma falha do método, é uma falha do objeto. Todas as ciências precisam responder ao mesmo método, eu faço uma colcha de retalhos de objetos de ciências diversas que vão responder à mesma metodologia externa. A esses objetos, né? Esses objetos sistemáticos. Um pouco depois que eu vou falar para vocês, retoma aquela parte do começo que ele fala do sincretismo da rede metodológica, né? Então você junta sincreticamente várias ciências, segundo um guarda-chuva de um mesmo método que vai agarrar os objetos, porque qualquer objeto, seja um objeto da ciência, um objeto da literatura, um objeto da metafísica, eles são a mesma coisa, porque eles são abstratos para esses sistemas, né? Tanto para o sistema que seria idealista, quanto para um sistema que seria mais ligado ao empirismo. E, no entanto, essa descontinuidade do método científico está tão longe de corresponder a um estágio inferior e provisório do saber, que ela poderia, pelo contrário, estimular o progresso da teoria do conhecimento, se não fosse a ambição de capturar a verdade unitária e indivisível por natureza, através de uma compilação enciclopédica dos conhecimentos. Então, eu quero capturar a verdade como? Eu junto um monte de conhecimento externo, crio uma grande rede e eu quero capturar a verdade. Então, não é a teoria que deve ser sistêmica e unívoca e una, mas sim a verdade. E ele vai dizer que a verdade, a palavra que ele usa é sprunglos, não faz salto, ela é sem saltos. Então, que é esse não faz salto, a natureza não faz saltos, né? É próprio da leitura da teoria positiva das ciências naturais, né? A natureza se desenvolve sem saltos. Então, ele diz aqui, o que não faz saltos é a verdade é uma. A teoria, eu não posso fazer, a teoria não faz saltos, e aí ela vai agarrar a verdade de fora para dentro. E ele diz que a teoria que tenta estender essa rede entre vários tipos de conhecimento é o sincretismo que quer agarrar a verdade como se ela voasse de fora, né? Do modo de exposição, de fora desse modo de exposição linguístico do discurso para dentro, como se ela não fosse produzida, na verdade, pelo próprio discurso. O tecido da exposição deve fazer, às vezes, da aparência, do invólucro, é isso que ele quer dizer. Não é que a verdade, eu não vou fazer uma rede com um monte de pedaços de conhecimentos, de um monte de restos de ciências e agarrar a verdade, porque não é a rede que deve ser unívoca, é a verdade. E aí ele continua dizendo aqui, o sistema só tem validade quando se inspira em sua composição de base na constituição do mundo das ideias. As grandes articulações que determinam não somente a estrutura dos sistemas, mas a terminologia filosófica, como a lógica, a ética, a estética, só para mencionar as maiores, ele diz, não são significativas apenas como nomes de disciplinas especializadas, mas como monumentos de uma estrutura descontínua do mundo das ideias. Então, cada uma das ciências, cada um vai acessar e fazer ver por um invólucro
ou seja, por um modo, por um método, por um tecido discursivo, essa verdade une sempre a mesma. Não é, portanto, uma ciência que se pensa como única, com um único método, portanto, um único modo de exposição, tal como a gente pensa a ciência hoje em dia, né? Para ser ciência, tem que ter introdução, metodologia, conclusão, problema é bom, problema, não é assim? Quando vocês vão fazer o maldito texto final do PIBIC? É isso, né? Porque ciência é uma forma, e a forma é sempre a mesma. Não é o objeto que manda, mas sim o método. Aqui o que ele está dizendo é a verdade que é uma. As formas de acesso à verdade são várias. É a lógica, é a ética, é a estética, é a matemática, é a sociologia. Cada uma vai fazer lampejar nos mesmos objetos um outro modo de ser da verdade. Ou seja, é o modo de exposição que permite algum tipo de acesso à verdade, e não o contrário. E não o método que faz vir a verdade como certeza. E aí ele continua aqui, não são significativos apenas como nomes de disciplinas especializadas, mas como monumentos de uma estrutura descontínua do mundo das ideias. Mas os fenômenos não entram integralmente, aquilo que eu falei para você, no reino das ideias e sua existência bruta, empírica e parcialmente ilusória, mas apenas em seus elementos que se salvam. Como é que eu salvo os fenômenos para que eles entrem na ideia, para que eles façam parte da ideia, para que neles lampeje a verdade? Para que nos fenômenos, nos objetos, lampeje a verdade, como é que eu faço? Para que eles não se queimem. Ele vai dizer que eles são depurados de sua falsa unidade para que possam participar divididos da unidade autêntica da verdade. Os objetos e as ciências é que são divididos, a verdade é que vai lampejar neles, que pode ser dita uma, né? Nessa divisão, os fenômenos se subordinam aos conceitos, que é uma espécie de daimon, né? São eles que dissolvem as coisas e seus elementos constitutivos. Então, são os conceitos que vão permitir que nos fenômenos, lampeje essa verdade. E aí ele vai dizer: as distinções conceituais só podem escapar à suspeita de serem uma sofística destrutiva se visarem a salvação dos fenômenos na ideia. Tá, phenomena soxen, de Platão, salvar os fenômenos, né? Graças a seu papel mediador, os conceitos permitem aos fenômenos participarem do ser da ideia. Ou seja, é um pouco aquele mesmo desenho que ele falou do Eros, né? O que faz com que os fenômenos possam mostrar de algum modo a ideia, serem um invólucro de algum modo da ideia? O que o discurso pode fazer para acessar essa ideia? É nunca tentar agarrar a ideia completamente, é fazê-la lampejar. E como? Aí sim, a partir de uma mediação conceitual. Esses conceitos que devem se mover dos fenômenos para as ideias e das ideias para os fenômenos, e não podem ser dados a priori como uma colcha de retalho sistêmica, é eles que vão permitir que os fenômenos se dividam, né? Que partes dos fenômenos apareçam para como esse invólucro no qual a verdade pode aparecer. Esse mesmo papel mediador torna-os aptos para outra tarefa da filosofia, os conceitos Begriff, né? Begriff tem esse sentido de agarrar, né? Que é igualmente o Sprunglichen, né? Originário, tá? Aqui está traduzido por primordial, mas a palavra é Ursprünglichen, original, tá? Originário. A representação das ideias, a exposição Darstellung das ideias, tá? Não é representação. Ou seja, o que os fenômenos, para que os conceitos servem? Para iluminar nos fenômenos o lampejo da ideia, tal como a figura de Eros. Eros volta-se para um fenômeno porque ali pode aparecer a verdade. Ele nunca agarra completamente nem o fenômeno, nem a verdade dele. Esse fenômeno nunca deixa de ser importante, porque ele não é representado para depois ser conceituado e simplesmente desaparece. Ele tem que estar sempre posto na ordem. É um pouco aquilo que o Pedro estava falando, que ele tem interesse no ensaio como forma. É por isso que o ensaio, ele obedece ao objeto. Ele é uma exposição do objeto. Quem manda é o objeto. Não tem uma forma prévia. Eu preciso mover-me em torno do objeto. Tecer, se vocês quiserem falar como Montaigne,
tecer arabescos em torno de um objeto, tecer arabescos em torno de uma questão. Então, em torno dessa questão, eu vou fazendo um crochê, né? Eu vou emoldurando essa questão de modos de exposição que podem fazer com que esse objeto, com que essa questão se exponha. Quando que o ensaio termina? O ensaio termina quando eu achar que essa exposição deu conta dessa verdade. Eu não preciso, portanto, de conclusão, de problema, de soluções, de dizer o que é, de expor todas as passagens. O ensaio tem muito isso, né? Por isso que o Adorno vai dizer, o ensaio não começa em Adão e Eva, ele começa onde ele acha que ele precisa e ele termina quando ele acha que o objeto se expôs. Então, eu não preciso, no ensaio, falar assim, eu vou começar lá na primeira premissa, como em Descartes, por exemplo, como no método cartesiano. Se eu não começar na primeira verdade, se eu começar no meio do sistema, eu vou errar. Porque o Adorno diz, não, eu começo onde eu achar que o objeto pede. Né? E termino quando eu achar que essa exposição se completou. Esse eu achar não tem nada de subjetivo, tá? Enfim, depois a gente vai ver essa questão da subjetividade do filósofo. Não é uma subjetividade. O Adorno, inclusive, critica isso. Não é subjetividade artística. Eu empresto do artista essa possibilidade de fazer lampejar a verdade, que é própria à obra de arte, né? A beleza, por exemplo. Mas eu empresto também do cientista, e é por isso que ele diz que o filósofo está entre o artista e o pesquisador, mas é superior a ambos, eu empresto do pesquisador o elemento científico, o elemento dos dados. Então, não é que a filosofia, ela corresponde a uma espécie de ensaio no sentido, eu vou falando qualquer coisa, conforme a minha vontade, conforme dá na telha, né? Eu tenho, sim, uma construção rigorosa em torno desse objeto, mas essa construção rigorosa, ela obedece aos movimentos do objeto. O conceito, ele dá conta deste objeto, não de todos os objetos do mundo ou de um objeto abstrato, né? Isso vale muito, voltando, fechando aqui, há questões que o Adorno depois vai falar, e o Benjamin também vai se interessar por isso, há questões que são histórico-sociais, né? Não existe nenhuma repetição na história. Então, cada um dos fenômenos históricos, apesar de eu poder fazer lampejar uma outra verdade que não aquela factual imediata, mas eles são sempre particulares, eles são sempre únicos. Não posso pegar esse momento histórico e dizer, não, ele é só uma repetição de um outro. Eu posso fazer lampejar nesse objeto, nesse momento histórico, uma verdade que não está imediatamente dada. Eu posso mediar, mas eu não posso simplesmente jogar uma grade histórico-social sobre ele, que, aliás, é a crítica, depois que o Adorno vai fazer, ao materialismo dialético do partido, né? Que é aquele que é rígido, né? Eu explico todos os movimentos da humanidade, todos os movimentos da história, pelo mesmo modelo. Não é isso também, não. Eu vou fazer esse movimento, me valendo, evidentemente, dos conceitos e do modo de exposição, que pode ser um modo de exposição dialético, só que esse modo de exposição ele está voltado a esse momento particular. Então, é uma particularidade que se põe ali. E continue, diga. A gente poderia fazer um ensaio, então, como trabalho final, e fazer um ensaio justamente pensando nesse ensaio como forma, digamos. Pode tentar fazer um ensaio. Né, que faz a apresentação mesmo, e a gente vai tentar fazer um ensaio não sobre, digamos, um ensaio como forma, mas tentar fazer um ensaio como forma. Ensaio mesmo, fazer um ensaio como forma. Sim, fazer um ensaio, né? Fazer um ensaio de ensaio. Por exemplo, você pode pegar um movimento, um obra de arte, ou um movimento político, ou uma questão científica, e tentar explicitar, ensaísticamente, qual é a relação daquele dado imediato com uma verdade que ele está permitindo expor nas suas complexidades. Né? E essa verdade não tem nada assim que eu posso falar, a autenticidade, a verdade, tal. Não, essa verdade ela pode ter ela pode ser de uma ordem muito essência nesse sentido, não é a ideia platônica, mas tem a ver muito com a questão política também, né? Depois a gente vai ver. Aqui esse Benjamin não é o Benjamin político ainda, né? Embora não tenha uma separação, né? Mas o modo de exposição, por exemplo, quando o Adorno vai falar, ou quando o próprio Benjamin vai falar do Paris do século XIX, ele vai pegar elementos fenomênicos dessa Paris do século XIX e tentar, a partir desses elementos fenomênicos, fazer com que a disposição histórica, portanto, a verdade por trás desse fato, lampeje,
pelo objeto. Por exemplo, então. quando ele vai analisar as caixinhas, que eram muito comuns, né, no século XIX, todas as coisas têm o seu estojo. Aí ele vai avaliar nesse elemento, que é um elemento extremamente particular, o que pode estar por trás dessa necessidade de uma coisa super guardada, né? Então você tem a casa, a coisa que dentro da casa que é guardada dentro de uma caixa, essa caixa geralmente é estofada, então essa espécie de construção em torno da casa. Então o que ele vai fazer? Pegar um objeto e fazer com que desse objeto você desdobre, vamos dizer assim, uma questão que é social e histórica. Aqui não está nessa ainda, mas um pouco também, porque depois vocês vão ver, ele vai tentar solucionar um dilema, porque muitas vezes você fala assim, ou eu exponho uma obra como um objeto estético, ou eu exponho uma obra como um documento histórico. Ele fala, não, é o contrário, no objeto estético que eu vou expor esse objeto como histórico. E não uma coisa separada da outra, né? É porque eu estava pensando em justamente pegar uma música e, sabe, explorar, mediar essa música, sabe? Sim, Pegar legal. já tá lá e ir explorando eles, e mediando. Que é o que depois o Benjamin vai fazer com o cinema, o Adorno faz mais com a música, né? Mas acho que sim, acho legal. Poderia fazer, então, um ensaio assim como um trabalho final? Sim, eu vou colocar lá. Eu tinha pensado, sempre que eu fazia esse trabalho, na verdade, fazia isso em estética. Começou a não dar certo depois de um tempo, porque tem muita modificação também nas turmas, né? Dava muito certo no começo, depois começou a não dar muito certo, porque vinham uns trabalhos muito nada a ver, que não sacavam muito bem qual era a questão. A questão do ensaio não é escrever sobre qualquer coisa. Aí escrever sobre qualquer coisa, as pessoas entendem o ensaio assim, o que me dá na cabeça. Aí, assim, não é a redação, né? Assim, então, eu parei de fazer, mas eu fazia muito em estética. Escolha um objeto, qualquer cultural, e objeto cultural que eu falo, assim, a gente não está fazendo história da arte, então aqui não tem cânone. Pode ser uma coisa brega, kit, ruim, pode ser qualquer coisa, você não está fazendo juízo de valor, né? O ruim já foi meu, tá? Porque eu faço muito porque eu realmente gosto de cartaz russo, essas coisas, né? Não sou uma pessoa muito eclética, assim, do ponto de vista dos gostos, principalmente visual. Mas, enfim, você pegar, sei lá, qualquer coisa e vai analisar formalmente também os elementos históricos que estão ali implicados, né? Então, eu acho que isso é radical, diga. O Safatler faz muito isso. Ele pega as manifestações de 2013, eu não lembro agora, quando é que o pessoal foi quebrar, ou que eles quebraram o Ministério das Relações Exteriores? Foi em 2016? Foi 2013 mesmo, né? 2013? Foi quando eu dava aula de filosofia moderna nessa época. E ele fala, e o Safatler, ele parte desse movimento em específico, de quando o pessoal está indo em direção não ao Ministério das Relações Exteriores, mas ao Congresso. E aí a APE, junto com a RCG, que é a Força Policial do Exército, empurra o pessoal para o lado. E ele, a partir desse movimento, vai pensar a desassociação do povo em relação às instituições de poder e a crise da democracia identitária, por assim dizer, né? Representativa. É aquele livro que tem uma lombada que eu não vou achar agora, estou olhando para lá porque ele estaria que tem uma lombada verde. Eu não vou lembrar. Mas Que eu ele já vi faz, ele que ele falando pega sobre isso. ele faz exatamente isso. O que ele pega, o Safatli, né? Ele pega uma imagem do Lula com a mão cheia de óleo, né? Cheia de petróleo, e aí a partir dessa imagem ele constrói. Ele não é pró-Lula, tá, gente? Então não fique achando que eu estou fazendo propaganda, não, pelo contrário. Ele faz uma crítica, mas ele tenta, dessa imagem, que é um dado, né, que é uma imagem tal, que foi construída, evidentemente, ele tira os elementos para explicar, para explicitar questões que eram sociais que estavam se construindo, que eram, vamos dizer assim, a explicitação da tensão interna daquela imagem. Então ele faz isso de um modo ensaístico, né? O Alisson Mascaro, que é um professor de direito da USP, também faz isso muito bem, só que ele faz isso com direito. Ele pega, por exemplo, a imagem do juiz e a posição social do juiz e pensa como o poder judiciário é um estamento e a mudança
de estamento para estamento. Então ele fala que o sim. poder judiciário em primeiro momento era um estamento tal como um padre, de uma pessoa apartada da sociedade, Uhum. e hoje é um estamento socioeconômico de uma pessoa apartada da sociedade, mas não como modo de vida, mas sim como uma pessoa que ganha muito mais do que os outros, né? Tá, é outro patamar, né? Isso. Ele vai É, partir sim. dessas diferenças, assim, são duas pessoas que partem desse movimento mais concreto, por assim dizer, Uhum. para partir para essas abstrações mais gerais, para analisar uma coisa como um todo, né? Isso. Você sabe que assim, o problema do ensaio é que tem muito ensaio ruim, né? É muito difícil ser um bom ensaísta, porque, assim, enfim, falo por mim também, eu sempre tentei, porque o ensaio ele tem exatamente esse elemento de sagacidade, né? Né, de pegar um elemento assim que encontra numa imagem que às vezes é muito comum, uma volta, vamos dizer assim, que mostra nessa dobra né, que o conceito consegue abrir uma verdade que você não conseguia perceber, né? Então é muito difícil realmente ser um bom ensaísta. Mas outra coisa que eu ia te falar, Pedro, aqui, você sabe que a Jeanne Marie, recentemente, naquela palestra que ela deu nesses tempos aí, ela foi chamada por um pessoal lá do pessoal do Hernani, né, do Hernani Chaves, lá de Belém, para o pessoal do direito. E ela disse que agora uma das mediações mais, assim, quentes, né, do Benjamin é exatamente o pessoal do direito que está lendo. Porque o Benjamin tem textos sobre direito, porque o direito é um pouco isso, né, é uma rede discursiva que produz uma verdade, produz uma verdade no mundo, né? Enfim, ele tem muitos textos sobre isso, o Benjamin, Tem um dessa caso parte muito, assim. muito emblemático que eu estava vendo isso que eu fiquei. É muito bizarro, porque o Brasil, ele, em tese, tipo assim, vamos imaginar o Brasil como uma coisa real, no mundo real, que ela tá lá só existindo. Beleza. Antes de 2002, a gente considerava o Brasil como se ele tivesse 4 fusos horários. Aí vem um Uhum. decreto e simplesmente apaga um fuso horário. Aí, assim, um decreto é sancionado, pronto, agora você só tem 3 fusos horários. Nada mudou na realidade, mas a partir de agora a gente só tem 3 fusos Sim, horários. sim. Depois volta a ter 4 fusos horários. E depois volta numa dinâmica diferente a ter 3 fusos horários. E nada na natureza muda. Só o que muda é uma lei. E a partir daquela lei você modifica o que está fora dela. Eu achei isso assim, como isso pode acontecer? Isso acontece constantemente, sabe? Isso é um pouco, se você pegar assim, fazendo as devidas questões, mas assim, as afinidades eletivas trata disso, porque a afinidade eletiva, o tema do Goethe, é um tema da química. É como se ele pegasse um elemento que é natural, entre aspas, né? Que é essas afinidades eletivas. E aí ele vai contrastar exatamente essa potência na natureza e como o formalismo da racionalidade ou da lei tenta condicionar, vamos dizer assim, esses elementos da natureza, e como nesse jogo, na verdade, você tem toda uma borda mítica, né? Que não é só racional. Então ele vai trabalhar um pouco isso. Por isso que o Benjamin fala que as afinidades eletivas não é um livro sobre o casamento, porque o casamento é uma norma, né? Que tenta, aquilo que você falou, tem 4 fusos horários, depois tem 3, depois tem 2, você cria uma lei, você escreve, o casamento é isso, né? Você assina um papel e agora vocês não podem mais se separar. Só que aí vem uma outra pessoa e tal, enfim, né? Que é um pouco o texto. Como uma coisa gera, e você gera toda uma tragédia, vamos dizer assim, natural, assim, entre o mito, o acaso e tal, a partir dessa relação entre lei e natureza, que tem toda uma borda mítica também. Ele vai falar que o direito é da ordem do mito, né? Enfim, mas essa aí é muito complexo também, que é um texto do Benjamin que eu acho muito bonito, mas que também é muito difícil, para uma crítica do poder como violência, né? Que é um texto de 1921, que está falando da greve geral, né? Então, enfim. Mas voltando, só para terminar aqui o texto, então ele vai falar de toda essa questão originária. Então ele vai fazer a redenção dos fenômenos por meio das ideias se efetua ao mesmo tempo que a representação das ideias por meio da empiria, a exposição, tá? Então, assim, a redenção dos fenômenos por meio das ideias se efetua ao mesmo tempo que a exposição das ideias por meio da empiria. Exatamente aquela questão do invólucro. Eu não tenho a verdade nua. Essa verdade tem que lampejar no fenômeno.
eu salvo os fenômenos ao mesmo tempo que eu exponho a ideia que está nesses fenômenos, a partir de uma relação conceitual. Pois elas não se expõem em si mesmas, mas unicamente através de um ordenamento de elementos materiais no conceito, de uma configuração desses elementos. E aí, então, é como se ele tivesse dito que esse invólucro, né, esse tecido da aparência, e eu volto à Otília, né, ele diz, nessa esfera aparece Otília, é necessário que esse véu cubra sua beleza, pois as lágrimas da comoção com os quais o olhar se vela são, ao mesmo tempo, o mais próximo véu da beleza. Exatamente essa impossibilidade, esse véu fenomênico, é um anteparo da verdade, é onde a verdade pode aparecer, ela não aparece em outro lugar. Então, é exatamente no fenômeno, exatamente nas coisas divididas, expostas conceitualmente, que a verdade vai poder aparecer. E aí ele continua no finalzinho, página 111 das afinidades eletivas, pois a aparência pertence ao essencialmente belo enquanto invólucro. E o fato de que a beleza como tal só aparece naquilo que está velado mostra-se como sua lei essencial. Ela só aparece naquilo que está velado no sentido de que você precisa de um anteparo. Se você arrancar o fenômeno não é a verdade. Ele pode ser ilusório. Mas se você arrancar esse fenômeno, a verdade também se perde. Então, um pouco esse jogo que ele vai fazer, que vale também para objetos da natureza, objetos da sociedade. Aqui, claro, ele está fazendo esse prólogo epistemológico crítico, né? Ele está fazendo uma espécie de teoria do conhecimento para falar do Trauerspiel, que é o drama barroco, né? Para falar desses objetos. Tal, mas você pode pensar que depois ele se move para falar de outras questões, né? Por exemplo, a Paris do século XIX, a questão do cinema, né? E sempre, não que é o mesmo modelo, mas está sempre pensando nessa questão da exposição, de salvar os fenômenos, não por uma questão positivista, né, de ficar juntando fatos. Ao contrário, se você ficar juntando fatos, você perde os fatos. Os fatos não têm importância, eles são só um aglomerado. Agora, não é também para transformar os fatos numa ideia do fato, é para fazer com que fato e ideia fiquem sempre num jogo. Depois ele vai dizer isso, quando ele vai dizer que os fenômenos eles ficam constelados em torno da ideia, e que a ideia é uma mãe fáustica, e os fenômenos são os filhos que se desenvolvem em torno dela. Então, essa ideia de constelação, né? O que é uma constelação? Você junta essas partes, como num mosaico, para que elas exponham a verdade, e elas são expostas pela verdade. Então, é mais ou menos como se a gente dissesse novamente que é uma totalidade mediada pela parte, mas a parte só pode ser compreendida pelo todo. Então, é sempre essa mediação que ele trabalha aqui. Ao contrário do método moderno, do método, da noção de método, que é exatamente partir do simples, nunca partir do todo, partir do simples, partir da parte atomizada, escolhida, arrancada do todo, construir uma grade, uma rede, uma ordem das razões para chegar a uma verdade que assim que eu tenho, eu não preciso mais de nenhum processo para chegar até ela, né? Que é como uma equação matemática. Eu faço uma equação matemática, quando eu tenho o resultado é esse, a equação não me serve mais de nada. Inclusive, ela pode ser outra, então. Só quero o resultado. Ele vai dizer que isso em filosofia, produzir filosofia deste modo é perder exatamente aquilo que é o próprio problema filosófico, que é expor a verdade. Porque eu não estou expondo a verdade, eu estou expondo uma certeza, estou expondo uma parte, mas não a verdade. A verdade se perdeu desse saber. Eu estou expondo um conhecimento, a verdade se perdeu, porque a verdade é uma, e o conhecimento é vários. O conhecimento pode mediar a verdade, pode lampejar nele a verdade, mas ele não é a verdade. E filosofia não pode se resumir, portanto, a uma teoria do conhecimento apartada de qualquer tipo de horizonte de um conhecimento, de uma verdade, de uma metafísica, se vocês quiserem. Então, um pouco essa questão que está dada aqui, né? Enfim, dessa parte. Aí na próxima parte, gente, já está meio tarde, a gente vai continuando lendo aqui, eu vou colocar para vocês lá no Aprender certinho, coloco a questão da prova já, para vocês, na quinta-feira já a gente consegue conversar, se vocês quiserem. E, só terminando mesmo, sexta-feira, não tem nada a ver, vou gravar mais ou menos, sexta-feira vai ter uma live lá no IH, em que a gente vai expor
Na verdade é para os calouros, mas é para todo mundo, né? Enfim, a gente vai expor, estou pegando aqui com os professores todos os grupos de estudos do IH, né? Mas que estão em funcionamento, como é que vocês fazem para fazer PIBIC, todas essas coisas a gente vai expor, assim, todo o IH vai expor, talvez vocês achem interessante, é dia 26, sexta-feira, no fim da tarde, não sei se começa às 4 horas ou 6 horas, mas no fim da tarde, e é pelo canal do YouTube do ICH, que vocês já foram lá, já visitaram, porque teve aquela aula inaugural, tá? Então, eu vou parar de gravar, porque isso aqui já está ficando meio doidão. E vocês têm alguma questão? Ou várias, ou todas? Priscila, o livro do Safatli, inclusive esse que tem o ensaio do Lula, que é o... Peraí, deixa eu pegar o nome certinho aqui. Que é um problema de imagem, é o Apenas um Esforço. Apenas mais um esforço, é isso. Que tem um problema de imagem, e o texto que ele fala sobre a quebra do Congresso é o Esgotamento da Nova República, né? Ele fala sobre o fim dos pactos da Nova República. É esse. Ele não tem a borda verde? O que eu tenho aqui, ele tá com o Congresso e os policiais na frente. Dá pra ver a borda. Tá meu. Onde que será que tá o meu? Bom, vou ficar procurando. Eu tenho esse livro, inclusive, agora eu vou falar, vai ficar gravado. Eu peguei no Chiquinho, né? Que foi o dia que o Safatli veio falar aqui. E nunca paguei, olha que feio. Porque o Chiquinho, ele não deixa você não levar, né? Ele fala, não, leva, você me paga depois. Mas quando você paga depois? Você nunca tem dinheiro, né? Aí eu nunca paguei, que feio, hein? Ainda por cima roubar um livro do Safatli, né? Sim, mas saudades do Chiquinho, hein, gente? Deve ter quebrado geral, né? Enfim, tadinho. Mas... Então, é isso. O Safatli é um ensaísta. Não sei se benjaminiano totalmente, mas ele é um ensaísta. E é bem diferente um texto do Safatli de um texto de exposição de texto mais tradicional, né? Não estou falando nem fazendo comparação, mas tem esse modo do ensaio, né? O próprio Benjamin tem textos dele que não são ensaísticos, né? A tese de mestrado, de doutorado dele, que é sobre o conceito de crítica de arte no romantismo alemão, é um texto mais tradicional, é um texto de explicação filosófica. Depois ele vai desenvolver muito esse elemento ensaístico, né, do texto. Então, não é que você só pode produzir ensaio. Ele está falando do modelo de ensaio. O próprio Adorno tem textos que são mais ensaísticos, outros que são mais explicativos, inclusive porque os textos têm função. Mas o que o Benjamin está dizendo é que esse texto ensaístico é um dos modos de acesso da verdade, porque o grande problema da filosofia, ao fim e ao cabo, é o problema da exposição, né, da verdade. Não é a verdade. A verdade eu não vou apanhar. Mas como eu posso fazer essa verdade, de algum modo, vir à tona? Né? E aí depois ele vai falar, mesmo quando o teor coisal, o conteúdo dos textos envelhece, muitas vezes o modo de fazer vir a verdade, o modo de exposição, continua vivo, que é o que ele fala da monadologia, da dialética hegeliana e de Platão. As perguntas e as questões que eles estão resolvendo, é óbvio que não fazem mais questão para nós, né? Nós não estamos preocupados se era um Deus, não era. Mas o modo de exposição, ele continua fazendo com que, na leitura, essa verdade apareça, essa construção do lampejo da verdade apareça, mesmo que o teor coisal do texto, né, aquilo que ele imediatamente respondia, tenha virado cinza, né? Você não está realmente preocupado mais, não é mais uma questão filosófica importante, eu creio, se Deus é imanente ou transcendente a um sistema, se o mundo é contingente, enfim, essas questões elas não fazem tanto parte mais do nosso arcabouço de perguntas, mas o modo de exposição, ele ainda conserva essa sua verdade. Outros modos de exposição que davam conta dos mesmos problemas se queimaram junto com a cinza do seu conteúdo coisal, do seu conteúdo material. Então, um pouco essa questão também que ele vai falar depois da monadologia. Por que ele vai recuperar um modo monadológico de exposição? Porque talvez ele seja o mais adequado à própria exposição do objeto barroco da época de Leibniz. Né? Então, ele faz quase como uma escolha, vamos dizer assim, de um modo de exposição barroco, se vocês quiserem, para expor esse fenômeno. Mas não porque ele acha que Leibniz está certo ou errado. Por isso que eu indiquei aquele texto para vocês lá da revista, porque esse texto ele vai
exatamente falar por que Benjamin escolheu Leibniz e não outros modos de exposição, como o do Spinoza, por exemplo. Aí é uma questão, né? Bom, gente, então, acho que é isso. Espero que esteja dando para seguir, que não esteja ficando muito voando. Está muito voando? Eu tô achando tranquilo, Pri. Tá Tenho devagarinho, né? acompanhado. Assim, fica voltando, Sim. né? É, repetitivo. Né? Então, Petiscando. vou lá, assim, a gente fica tipo tratado, fica indo e voltando sobre a mesma coisa, porque eu penso muito assim, né? Então, escrevo assim também, meio redondo, assim, sabe? Não tem começo, meio e fim, eu vou escrevendo, assim, depois tem que reler para ver se o fim e o começo estão dando conta, assim, né? Ah, imagina, gente. Que isso. Então, gente, vou lá porque eu tô querendo saber o que que aconteceu. Quero ver Jornal Nacional. O Jornal Nacional já foi, mas eu tô ouvindo o jornal daqui, Tá bom, então. Tchau, um dia gente. Boa quente, né? Tchau. noite. Tchau, Pri. Ótima aula. Ah, deixa eu desligar aqui. Peraí, eu tenho que. Ah, isso também. Eu tenho que desligar a gravação, porque senão não gravo. Peraí. Tem que parar.